O capítulo começa mostrando o quanto o Hans acabou realmente se tornando escravo dos dois gatinhos. Ele literalmente deu um assento para eles que era bem melhor do que do próprio Kali. Isso para mostrar do quanto os gatinhos são fofinhos e podem usar isso ao seu favor. Após o Kali embarcar junto da sua equipe em direção à capital, ele acabou encontrando alguns bandidos que, para variar, queriam roubar ele, por mais que o símbolo de sua família estivesse na carruagem. Esses bandidos não foram nenhum problema, afinal eles tinham um Shoihan do lado deles, que sem dificuldade cortou todos eles e ainda teve a ousadia de dizer que não serviu nem de aquecimento, o que acabou deixando um dos guardas bem assustado com ele. O Shoihan não é para muitos não. Depois de 3 dias viajando, o Kali finalmente acaba chegando na vila onde ele precisaria salvar o dragão nas mãos do vilão do primeiro volume. Essa cidade era as terras do Visconde que ficam ao lado do território Renitus, e no lado direito desse vilarejo tinha uma casa sob posse do Visconde no pé da montanha, e o dragão estava escondido atrás da casa em uma caverna na montanha, e a pessoa que tinha aprisionado o dragão se chamava Venion Stan, o segundo filho do Marquês Stan, e sinceramente esse cara só pode ser descrito como um psicopata, porque para conseguir a posição de herdeiro ele aleijou o próprio irmão dele sem nenhum remorso, além de que também tinha o fato de que ele estava torturando o dragão pelo seu próprio prazer. Então psicopata era realmente o melhor jeito de chamar, e foi só falar no diabo que ele logo apareceu. Uma carruagem estava prestes a atropelar um velhinho, mas para sorte dele, o Shoihan acabou o salvando, e o dono da carruagem era o próprio Venion Stan, e que como um nobre arrogante, odeia plebeus e quer colocá-los em seu lugar. O Kali tentou amenizar a situação, conversando com o Venion e tentando se dar bem com ele, mas era tudo fingimento, afinal nem mesmo ele conseguia aguentar o Venion. E mesmo que ele deixasse o que acabou de acontecer para trás, ele ainda vai dar o troco nele, afinal ele tá para resgatar um dragão das mãos dele. Conseguindo uma pousada, o Kali já começa a colocar o seu plano de resgate em ação. Com a ajuda do Bilos, ele conseguiu alugar uma ferramenta de interferência de mana, que seria útil para inutilizar todas as ferramentas de vigilância no raio de uma montanha. O problema era que ela precisava ser instalada um dia antes de ser usada e ela só ficava ativa por 40 minutos. Então, para instalar a ferramenta, o Kali usou os gatinhos para eles esconderem em qualquer lugar da montanha a ferramenta. Para poder meio que fugir dos seus subordinados, o Kali acabou exagerando na bebida e fez os seus guardas descansarem pelo resto do dia. E então foi para o seu quarto para pensarem que ele estava dormindo, mas não antes de dizer para o Shoihan ir até a janela dele quando o sol se pôr. Nossa, falando dessa última parte em voz alta dá até para interpretar outra coisa. Para eles poderem invadir a caverna sem serem reconhecidos no dia seguinte, eles usaram um uniforme da organização secreta, que graças à descrição da novel, o Kali conseguiu copiar. Assim, eles nem precisariam ter problemas com eles serem suspeitos. E mesmo usando um uniforme da organização que atacou seu vilarejo, o Shoihan só se interessou na parte que ia dar o troco no Venion. Então, com tudo pronto, eles foram em direção ao dragão. O Shoihan, sem nenhuma dificuldade, lidava com os guardas apenas os deixando inconsciente, e para ajudar na infiltração, a Gata Branca usou névoa para assim poder ajudar. Com isso, o Shoihan ficou para trás enquanto o Kali entrou na caverna, e dentro dela ele encontrou um outro guarda que, ao vê-lo, começou a ficar bem desesperado. Isso porque dentro da caverna tinha um dispositivo de autodestruição caso houvesse intrusos, mas ele logo deu um jeito no guarda com a ajuda do gato vermelho, que espalhou veneno pelo ar e fez ele cair na hora. Com isso, ele conseguiu a chave da jaula do dragão, e ao entrar na jaula, ele encontrou o coitado que estava sendo torturado esse tempo todo. E o estado dele era bem feio, só dando uma pequena demonstração do que toda aquela tortura causou nele. O Kali tinha uma poção de cura que poderia usar, mas o dragão tinha uma coleira de restrição de mana, e se ele usasse sem tirar a coleira, a poção não ia funcionar muito bem. Por isso, enquanto os gatinhos brincavam com o corpo do guarda, o Kali foi atrás de uma passagem secreta que sabia através da novel. E bem na hora que ele encontrou a passagem, o Shoihan voltou depois de ter lidado com os guardas. E precisando da força dele, o Kali pede que ele dê um soco na parede. E esse maluco pergunta se tinha que usar toda a força dele. Só que se ele fizesse isso, ele só ia colocar todo o castelo abaixo. Por isso, com, segundo ele, pouca força, ele destruiu aquela parede. Eu acho que nem dá pra considerar esse cara humano. Olha o que ele fez com, segundo ele, pouca força. Após saírem, o Kali tira a coleira de restrição de mana do dragão e dá uma poção de cura pra ele. Depois disso, ele pergunta pro dragão o que ele fará dali em diante, e o dragão responde de que ele viverá livremente e nunca será domado, o que fez o Kali sorrir e dizer para ele fazer exatamente isso. Só que o dragão não acredita muito de que o Kali deixará ele simplesmente ir embora, já que segundo ele, os humanos são ótimos mentirosos. O Kali responde dizendo que sim, ele é um ótimo mentiroso, mas que o dragão deveria viver do jeito que quiser. E após dizer
ver isso, ele simplesmente deixa o dragão perplexo sozinho e praticamente livre. No caminho de volta, os gatinhos acreditavam que o dragão acabaria o seguindo, e com isso eles teriam um irmãozinho mais novo. Mas o Kyle logo quebra as expectativas deles, dizendo que o dragão provavelmente não vai o seguir, já que por conta da tortura que ele passou, ele tem um ódio mortal contra os humanos. Por isso, era improvável ele segui-los. Só que o Choi-Han não estava acreditando muito nisso, e perguntou para o Kyle o que aconteceria se o dragão o seguisse. E só de pensar nessa possibilidade, deixou o Kyle nervoso, porque ter um dragão era a mesma coisa que querer ser o centro das atenções, e ele não queria isso. E para tentar recusar isso, ele disse que não pensa no e se e também no passado. Só que essa possibilidade começou a meio que assombrar ele, porque nem mesmo ele estava acreditando nisso, tanto que ele olhou para trás e se perguntou mesmo se o dragão não o seguiria. E adivinha o que acontece? Quando ele vai dormir, quem tá na janela dele não é nada mais e nada menos do que o dragão, que tanto insiste que odeia humanos. E ele até mesmo guardou a poção que o Kyle tinha dado para ele. Pode ter certeza que a partir desse dia, o Kyle vai começar a pensar no e se e também no passado. Pode ter certeza. No dia seguinte, o Choi-Han descobriu que o dragão não deixou as coisas muito baratas pro Ven. Ele praticamente destruiu a caverna em que foi preso e também destruiu todo o ambiente à volta dele. Mas ele não fez só isso, como fez muito mais. Quando o Kyle e o Choi-Han saíram do quarto, eles viram um dos guardas do Venom conversando com um dos seus subordinados. Segundo ele, um ladrão invadiu a casa do Visconde e roubou algumas coisas. E por isso, eles foram lá para saber se mais alguém tinha sido roubado. E acho que não preciso nem dizer quem foi que fez isso, né? Escutar aquilo fez o Kyle rir e pensar na cara frustrada do Venom. E com isso, mais um nobre arrogante se ferrou. Ao terminar tudo o que tinha que fazer naquele vilarejo, o Kyle vai em direção à cidade de Pursal. Cidade essa onde ele se separaria do Choi-Han e também conseguiria algo que seria muito útil para ele se proteger. Isso era a vitalidade do coração. Um poder que o ajudaria a fortalecer o seu coração e também a se regenerar melhor. O irmão do Venom, que ele alejou, chamado Taylor Stan, também estava atrás desse poder para tentar conseguir curar as suas pernas. Isso fez o Kyle ficar meio mal, mas ele também estaria fazendo um favor pro Taylor, já que ao conseguir o poder, ele descobriu que o poder não serviria de nada para curar suas pernas. E com essa informação, ele acabou entrando em depressão e se matando no processo. Então, meio que indiretamente, o Kyle estaria o salvando se pegasse o poder primeiro. Durante o caminho, o Kyle, junto do seu grupo, encontrou um corpo de um animal, e junto dele tinha alguns desenhos que pareciam querer dizer alguma coisa. E isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. Todos os dias ele encontrava o corpo de algum animal e desenhos juntos. E não demorou muito para eles entenderem que era o dragão, que diferente do que o Kyle pensava, estava seguindo ele esse tempo todo. Mas mesmo com o bicho atrás dele, ele decidiu simplesmente ignorar. Mas bem, depois de alguns dias de viagem, eles finalmente chegam na cidade de Pursal, onde eles percebem que por todo lugar tinham torres de pedras. Segundo Hans, isso acontecia por conta de no passado a cidade ter perdido a graça de um deus. E como um tipo de prece esperançosa, as pessoas começaram a criar torres de pedra. Mas infelizmente isso acabou sendo em vão, pois a graça de Deus nunca retornou. Por isso, hoje em dia, as torres de pedra representam uma promessa com os cidadãos e com si mesmos. A promessa de que quem tiver o seu desejo concedido destruirá sua torre de pedra. Isso mostrou como aquela cidade usa sua própria força para alcançar os seus objetivos. E o ato de destruir sua própria torre representa lutar contra as adversidades. Essa história acabou fazendo o Kyle lembrar da história da vitalidade do coração, onde o portador do poder a considera como uma maldição. E ele tinha um desejo estranho de construir uma torre de pedra numa caverna onde os ventos convergiam. Ele não sabia exatamente o que esse homem queria, mas decidiu dar uma olhada nessas torres de pedra. Ao chegar no local onde teria as torres, o Kyle deu de cara com Taylor e também uma sacerdotisa chamada Kate, que conversando com Taylor simplesmente começou a falar mal de Deus e que metade das coisas que ela escuta ele falando pra ela era besteira. Cristãos, fiquem longe dessa mulher se vocês não quiserem passar raiva. Graças a esse encontro, o Kyle tinha uma noção de como era o rosto deles, e isso seria bom, já que ele pretendia fazer uma coisinha. Entrando no local onde tinha as torres, o Choi-Han acaba fazendo um pedido para elas. E logo em seguida, ele pergunta pro Kyle se ele também não iria fazer um pedido. O Kyle responde de que não pretendia fazer isso, já que isso acabaria dando expectativas para ele, e era bem melhor viver sem elas. O que fez o Hans, que só estava observando, concordar com ele, dizendo que não existem coisas como sonhos e esperança nesse mundo. Meu Deus, o que foi que esse cara passou na vida? Quando eles já fizeram tudo o que tinham que fazer, eles logo foram embora do local.
local. E atrás deles, olha só quem ainda estava os seguindo e não largava do pé deles de jeito nenhum. Não vai dar, Kali. Tu vai ter que aceitar esse carinha pra equipe, querendo ou não. No dia seguinte, o Kali junto do Shoihan vai para o lugar onde ele conseguiria a vitalidade do coração. E no meio do caminho, o Shoihan acabou falando algo muito estranho, pelo menos na visão do Kali. Ele disse que o Ron era um homem muito perigoso que tinha uma força sombria e misteriosa. E ele só estava dizendo isso porque pensava que o Kali não sabia disso. Por isso, ele queria contar sobre esse lado que parecia oculto. Ele até chegou a perguntar se o Kali continuaria mantendo o Ron do lado dele, mesmo sabendo disso, já que ele era alguém perigoso. O Kali responde dizendo que não se importa muito sobre se o Ron é perigoso ou não. Afinal, o Ron era a mesma coisa que o Shoihan era para ele. Eles eram os seus servos, e era por esse exato motivo que ele continuou mantendo do seu lado. Enquanto o Ron for o seu servo, isso é tudo o que ele será. E após dizer tudo isso, o Kali vai embora dizendo para o Shoihan não deixar ninguém passar dali. E quando ele vai embora, o Ron, que estava apenas escutando tudo, se gaba de tudo aquilo. E termina dizendo que foi ali pra nada. Para poder entrar na caverna, o Kali teve que passar por uma passagem bem estreita, o que infelizmente acabou fazendo a roupa dele ficar bem suja. E isso é extremamente agoniante e desconfortante, porque olha o quão linda é a roupa que ele tá usando. E ele vai lá e suja ela toda, mano. Mas que seja, o que importa é que o Kali consegue entrar na caverna. E no mesmo momento em que ele entrou, o dragão que esse tempo todo estava escondido foi desesperado até ele, avisando de que ele era muito fraco. Mas, para surpresa do dragãozinho, o Kali logo ativou o seu escudo indestrutível e começou a se defender de uma onda de vento muito forte que começou a atingir. Os destroços e o vento não estavam sendo um problema. O problema de verdade foi que, assim como com a árvore devoradora de homens, o Kali começou a escutar uma voz que era do homem que tentou criar sua própria torre de pedra. A voz acaba se lamentando muito, dizendo que o poder dele era uma maldição e não desejava que o Kali tivesse. E por causa desse poder, ele viu todos à sua volta morrer, enquanto ele continuava vivo. E também, o poder era inútil, pois só protegia ele mesmo, o que fazia dele um lixo. O Kali não estava ligando muito para o que a voz estava falando, afinal para ele, sobreviver era o mais importante. Por isso, ele começou a ignorar a voz, até que finalmente ele acaba chegando até a torre de pedras incompleta do antigo portador. E tudo o que ele precisou fazer para conseguir o poder foi completar a torre de pedras e logo em seguida destruí-la. E após fazer isso, ele finalmente conseguiu a vitalidade do coração, que assim como o escudo indestrutível, foi para o seu coração. E graças a isso, agora o escudo do Kali estava mais forte e o seu corpo também se regeneraria mais rápido. Com isso, o nosso prota estava com mais um poder que o deixou mais poderoso. E ao sair da caverna, o Kali pergunta para o dragão se ele vai continuar o seguindo. E o dragão, dando um de tsundere, ficou falando que o Kali era tão fraco que precisava de proteção. E após dizer isso, ele ficou invisível e continuou seguindo o Kali. Tô falando, mano, ele vai ter que adotar esse dragão querendo ou não. Após isso, nós vamos para o Taylor junto da Cade, que acabou repentinamente escutando a voz de Deus, que estava dizendo para elas sair da casa em que eles estavam. Quando eles saíram da casa, viram que tinha uma pequena torre de pedra junto com um papel embaixo. E também uma frase que dizia: quebre-a se quiser seu desejo realizado. A mensagem não parecia suspeita, e ainda tinha o fato de que Deus estava dizendo que quebrar aquela torre iria mudar para sempre a vida deles. Mas, se ele quisesse viver em paz, ele não deveria a quebrar. Então, sem hesitação, o Taylor permitiu que a Cade destruísse a torre. E ao pegarem o papel que estava abaixo da torre, a mensagem que estava escrita dizia que o príncipe herdeiro possuía um poder ancião que era chamado de Estrela da Cura e era inútil para ele. Esse poder só podia ser usado uma vez e pode ser usado em qualquer tipo de ferimento. Por isso, ele queria trocá-lo por um método de controlar o segundo e o terceiro príncipe, e que tudo iria depender do Taylor. O Taylor ficou bem impressionado com o que estava escrito, e também nem mesmo suspeitou do que estava escrito. Ele apenas disse para Cade para eles arrumarem suas malas, porque eles precisariam se apressar para chegar a tempo no evento real. E ao dizer isso, um clima feliz se instalou aonde eles estavam, enquanto sem que eles soubessem, os dois gatinhos que deixaram aquela mensagem viram sua missão cumprida e foram em busca de seus lanchinhos da noite. E com isso, eu termino esse recap por aqui. Caso vocês queiram a parte 3, por favor, deem like e também comentem sobre o que vocês acharam desse recap e o que estão achando dessa obra no geral, porque eu vou querer saber. Eu tô gostando de trazer essa obra aqui pro canal. Ela é um isekai, mas tem umas coisinhas meio diferentes, e é isso que torna ele bem legal. Então, com isso, eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.